Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma ótima madrugada pra você que está vendo esse vídeo. Meu nome é Marte e chegamos aqui à penúltima parte do anime de Code Geass. E dessa vez vai ser um vídeo mais curto porque tem ainda 6 episódios para a gente adaptar nessa série aqui do canal. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Bem, vamos lá. Quando o Suzaku estava lá, parado naquele local da explosão, ele estava refletindo sobre tudo o que fez até ali e também seus ideais, indo desde quando ele matou seu pai e assumindo que foi por um motivo bem infantil, até quando usou a Fleija, e ele decidiu não colocar a culpa apenas no Geass, já que de qualquer modo, quem atirou a Fleija foi ele. Então decidiu carregar esse fardo de ter atirado essa arma, e quando ele estava se retirando do local, ele vê a Nina, que estava tentando se desculpar com ele, dizendo que não sabia que a arma causaria tanto dano. E o Suzaku foi curto e grosso com ela, parabenizando-a pela criação daquela arma, que foi um sucesso, que com certeza essa bomba traria a Britânia à vitória. E vamos lá, o plano B do Charles para ativar novamente a espada de Akasha foi ir naquela ruína que ficava localizada na ilha Kamini, ao qual já sabemos que foi o palco final da primeira temporada, quando o Lelouch teve a sua identidade revelada para o Suzaku, né? E o Lelouch já sabia que ele foi para aquela ilha ao perceber que o Charles não havia chegado em Tóquio, então ele estava preparado para ir até lá e faz um último telefonema ao Rivals, pedindo para ele avisar a Millie que não vai conseguir cumprir aquela promessa deles de soltar fogos no próximo verão. E também mente falando que o Rolo estava com ele e estava vivo. E bem, no navio dos Cavaleiros Negros, a C2 estava procurando por Lelouch até a Anya do nada ir falar com ela e entrar dentro de suas memórias. Na realidade, a mente de Anya naquele momento estava sendo controlada por Marianne. Sim, meus amigos, todo aqueles efeitos mentais do Geass que a Anya estava sofrendo esse tempo todo era culpa da Marianne, que vez ou outra ia até a mente dela através do seu Geass. E na memórias ela conseguiu entrar em contato com a C2 que tanto conhecemos, e Marianne não estava lá atrás do Lelouch, mas sim de saber se C2 ainda era sua aliada, já que ela se escondeu no próprio Code na hora que o Charles ia conceder o fim de sua imortalidade. A C2 diz que não sabe e Marianne meio que arrasta ela para o mundo real. Lá nos é informado que a Marianne está comandando a Anya por causa de seu Geass que foi dado no passado por C2, e que a mesma claramente não conseguiu cumprir o contrato com a C2 por algum motivo. Então as duas também vão para a ilha Kamini. E ainda no navio, quando a Cornélia estava se retirando, ela parece entender o lado de Vileta e diz que não vai a punir caso mude de lado, e para Vileta também pensar que a realiza e status não é tudo, já que a Cornélia provavelmente percebeu que tinha um lance entre a Vileta e o Hoggy. O Jet Hard iria passar para a mídia que o Zero morreu, mas não falaria sobre o Geass, já que isso descredibilizaria o pensamento que a população tem sobre os cavaleiros, pois eles achariam que eles são loucos por falar algo tão absurdo, né? E também, caso o Lelouch reaparecesse como Zero, não seria um problema tão grande, já que não teria como ele provar ser o verdadeiro Zero. Além disso, um tratado de cessar fogos entre os Cavaleiros e Britânia foi selado. E então, sobrevoando a ilha Kamini, o Charles começa a sua operação. E nesse momento, todos os elevadores de pensamentos espalhados pelo mundo começaram a ressoar e brilhar, já que a conexão Ragnarok teve seu início. E se os cavaleiros tinham suspeitas que o Lelouch usou guias neles todos para seu exército pessoal, agora o Lelouch realmente estava usando isso, indo até uma ilha vizinha de Kamini e recrutando todos os soldados ali usando seu guias. E então se disfarçaram como reforços de Britânia quando foram até a ilha Kamini. Então o Suzaku chega na nave dos Nezeil com cara toda fechada, e mesmo que o Lloyd não quisesse entregar o novo Lancelot que estava fazendo, pois achava que o Suzaku estava meio diferente, o Suzaku ainda tenta forçar o Lloyd a dar para ele o Nightmare com sua autoridade de Knight of Rounds. Nightmare esse que se chamava Lancelot Albion Online é um MMORPG sandbox. Acesse ele vem daquilo, vai falar com o Suzaku e os dois praticamente quase iam discutir ali. Porém,
o Sneasel entra naquele momento e impediu isso. E nesse momento a Cornélia também é notificada que Guilford desapareceu desde a Freyja, e Suzaku assume a culpa de ter atirado ela. Ele estava usando-se desse feito para tentar atingir o posto de Knight of Run. E então, remetendo àquela fala que o Suzaku disse ao Zero após ser salvo da execução, agora ele não era mais ingênuo de achar que os meios não importavam mais que os fins, e pede para virar o Knight of Run para Sneasel. Porém, quando Cornélia diz que apenas um imperador poderia fazer isso, o Sneasel complementa ela que então ele se tornará o imperador e dará o título para Suzaku, o que leva ele ao assunto que ele iria tratar com eles ali. Ele diz que tentou entrar em contato com o Charles para dar as notícias sobre o que estava acontecendo no Japão, mas teve como resposta que Charles não queria ser incomodado com esses assuntos tão mundanos, e essa palavra mundana o fez querer dar um golpe de estado, já que um homem que trata tudo como um jogo e não tem interesse no presente e que ignora o sofrimento dos outros não é merecedor de sentar no trono. O Suzaku agora só estava esperando a ordem de Sneasel para que fosse matar o Charles, estando disposto a aceitar seu destino como assassino. E então ele vai até a ilha Kamine para fazer isso. O Gino era contra esse golpe de estado, mas foi rendido pelos soldados, e Sneasel tenta convencer que a natureza do ser humano é ser governado e que talvez ele quer fazer o papel de governador. Então, ao chegar na ilha, Suzaku rapidamente chega até Charles, deixando claro que estava fazendo isso por pura vontade e o matará por 2 crimes: o de abandonar a sua autoridade como rei e o de sujar as suas mãos com guias, o poder que desperta o lado ruim das pessoas, sabendo que Charles poderia ter salvo Elfi por saber do guias do Zero, porém abandonou. E por último diz que com a espada que ele estava portando, o Suzaku iria fazer o Charles pagar pela dor que ele causou também a Nunnally e ao Lelouch. Porém, nesse momento, o verdadeiro Knight of One chega e batalha com Suzaku usando espadas, e ele possuía um guias. O Charles deixa esse problema mundano com Knight of One e vai cumprir o seu objetivo. E nem com o poder do guias de Lelouch, ao qual Suzaku achava que o tornava mais poderoso por desativar seu instinto suicida, estava conseguindo vencer a luta, mas mesmo assim não fugia e ia para cima, dizendo que superou a sua fraqueza. O Knight of One então lhe diz que era justamente ela que sustentava a bondade que o Suzaku tinha, e que agora sem ela, ele era apenas alguém cometendo violência sem moral nenhuma. E o Suzaku só não morreu ali porque, por ironia do destino, o ataque do Lelouch começou nesse exato momento com uma explosão vindo da floresta. O Lelouch contava com apoio terrestre e também aéreo, o auxiliando enquanto caminhava lentamente em direção à caverna. O Suzaku aproveita esse momento para fugir e fica puto com Lelouch porque ele queria esse fardo somente para si. Mas o Suzaku também é atingido por uma explosão, mas ele somente caiu no buraco. O Knight of One então foi pegar o seu Nightmare, que estava aos cuidados da Knight of 12, para resolver esse conflito, deixando a caverna aberta. E então, em uma reunião que o Sneasel teve com Shingeki, Kaguya e a Imperatriz Chinesa, elas são informadas sobre a verdade de Zero. E Kaguya, que já estava chorando por achar que o Zero morreu, chorou ainda mais depois de ouvir toda a verdade. Então, o Sneasel prepara uma nave para ele também ir para a ilha. Já que ele foi notificado que estava acontecendo uma batalha na ilha, ele sabe que a única pessoa que conseguiria fazer isso era o Lelouch. O Lelouch então está perto da caverna e os pilotos do Nightmare que estavam auxiliando fazem uma fila para o seu desfile. Enquanto caminhava, ele diz que quem quiser o deter poderia tentar, desde que sua dor pudesse se igualar à de Lelouch. A Marianne também chega com Mordred na ilha, se passando por Enya, e atacou o Knight of One. Porém, após ele dizer que não estava por trás da rebelião que estava acontecendo, ela pede desculpa por isso, sendo claramente um teatro dela para não levantar nenhuma suspeitas, e localiza o Lelouch entrando na caverna. Quem também estava com ela era a C2. Então, já que o seu flutuador estava danificado por causa do ataque do Knight of One, ela desceu para cuidar das tropas do solo. Mas é óbvio que isso era uma desculpa para ir até o elevador de pensamentos. O Charles então iria começar o seu plano, porém o Lelouch chega na hora e diz que ele está equivocado, já que não é com Deus que ele tinha que acertar as contas, e sim com ele. O Lelouch tinha um plano, e o fato dos dois estarem ali era a parte dele. Era o único jeito de combater um ser imortal cujo seu guia
Charles não funcionava, que era explodir a porta de entrada mantendo ambos presos ali, usando a própria arma de Charles como uma prisão para os dois sofrerem pela eternidade. E então Lelouch pergunta para ele quem matou a sua mãe e por que o Charles permitiu isso. O Charles acha irônico alguém que só chegou ali através da mentira querer a verdade logo nesse ponto. O Lelouch concorda com isso, mas que o senso comum do mundo é a mentira. Todos mentem para qualquer um quando precisam, já que devemos falar o que as pessoas querem ouvir. Senão as coisas como comunidade e civilizações não existiriam e não se sustentariam. Todos possuem uma face que mostra para as outras pessoas, porém qual é a verdadeira face de uma pessoa? É pecado vestir uma máscara para isso? Todos temos que usar uma persona para fazer uma jogada ou alguma coisa, mas o Charles discorda desse ponto do Lelouch, já que para ele, perante a eternidade, mentiras e personas não têm sentido. Quando as pessoas se entenderem, as mentiras e conflitos sumirão. O Lelouch acha que isso é só um papo metafísico furado e impraticável. Porém, o Charles então revela que é para isso que serve a sua conexão Ragnarok, para tornar isso possível, descartando as máscaras que as pessoas usam, algo que ele considerava como farsas, e assim a verdade será revelada. Agora, no mundo exterior, a Mary Anne encontrou o Suzaku desacordado e tenta até mesmo desenhar na cara dele, mas ele acordou na hora, e então ela revela que não era a Anya para ele, e também todo o rolo, né? Ela e C2 levam o Suzaku até o portão que o Lelouch havia explodido e revelam para ele a existência do mundo C, o mundo onde se localizava o inconsciente coletivo, que, como o próprio nome diz, é o conjunto de todas as mentes com todas as memórias das pessoas, e era esse o Deus ao qual o Charles estava se referindo. O Suzaku então finalmente entendeu o que eram aquelas visões que ele sempre tinha quando encostava na C2, uma mini visão do que era o inconsciente coletivo, só que as suas experiências pessoais eram mais valorizadas e por isso ele viu tantas memórias dele passando pelos seus olhos. E então é explicado que as pessoas são apenas máscaras que o inconsciente coletivo possui. E aqui dá para entender que o plano de Charles era nada mais, nada menos que unir todas as pessoas como uma única só consciência, se livrando de todas essas máscaras, o que faria ser possível as pessoas serem incapazes de mentir uma às outras. E nesse momento a Mary Anne consegue reativar a porta e ir até a espada de Akasha. E agora que os dois ficaram para trás antes de entrarem novamente na espada de Akasha, a C2 diz para Suzaku que ele e ela são semelhantes, duas pessoas que querem morrer, mas não conseguem. E ela explica que usou o Lelouch esse tempo todo para tentar dar um fim à sua própria vida, e que não se arrepende de ter feito isso, pois abandonou há muito tempo a sua própria humanidade. O Suzaku, ouvindo isso, então diz que eles não são nada parecido e pede para ir para o mundo C também. Dentro do mundo C, o Lelouch fica chocado que a Mary Anne do nada apareceu em sua frente, e então o Charles conta a ele a verdade sobre a morte de sua mãe. E antes disso, para contextualizá-lo, o Charles contou um pouco mais de como foi a infância dele e do seu irmão, que eles sofriam com seus parentes que estavam disputando o trono, matando e traindo uns aos outros, acarretando na morte de todos eles. E após a mãe do Charles também ser uma das vítimas, ele e o seu irmão ficaram revoltados com o mundo, assim como o Lelouch havia ficado após ver a morte da sua mãe com seus próprios olhos. E foi nesse momento que os dois fizeram aquele acordo de criar um mundo sem mentiras e de nunca mais mentir um ao outro. E também é bom perceber que nessa cena o irmão do Charles ainda não possuía o seu Code, ficando desconhecido como ele adquiriu, mas é óbvio que ele fez um contrato com alguém que tinha um Code e pegou a imortalidade, né? E mais tarde, quando eles conheceram a C2 e a Mary Anne, ambas concordaram com essa visão que eles tinham do mundo ideal e essa promessa de Charles. Porém, o Z2 não a seguiu às riscas.
Um dia, V2 pediu para falar com urgência com Mary Ann, e isso fez ela dizer para todos os seus seguranças, inclusive Cornélia e sua guarda real, a irem embora para ela conversar sozinha com ele, porque era um segredo de estado, né? O que ele queria dizer é que Charles estava mudado desde que a conheceu, e isso estava fazendo V2 achar que, se isso continuar, Charles não conseguiria mais cumprir com seu acordo, e por consequência, ele ficaria sozinho. Ele ainda usou Adão e Eva como exemplo para falar que a mulher sempre leva o homem ao erro. E então aponta uma arma para Mary Ann. Alguns seguranças que ainda restaram no local viram e foram socorrer ela, mas ele atirou neles e também em Mary Ann. A Anya estava na casa dela naquela época para fazer uma escola de etiqueta que ficava ali perto e estava vendo tudo aquilo. E momentos antes de Mary Ann morrer, ela usou seu guias pela primeira vez, transferindo a sua mente a Anya. E isso também despertou uma nova habilidade dela, que era conseguir falar com a C2 quando ela quisesse através de sua mente. E esse também era o motivo da C2 na série inteira aparecer falando sozinha, já que ela estava falando na verdade com Mary Ann. O motivo de C2 abandonar Charles e V2 também foi por causa desse incidente, saindo do plano ao saber da verdade. E aqui também notamos por que a Mary Ann, né, não conseguiu cumprir o acordo dela com a C2, porque o guias dela era muito limitado e ela só conseguiu usar uma vez na vida, né? O V2 então pediu para seu pessoal encobrir os fatos do que realmente aconteceu ali para parecer que foi apenas um ataque terrorista, e também colocou Nunnally abaixo do corpo da Mary Ann para parecer que ela morreu a protegendo. Mas agora fica a questão: como ele fez isso? Como o V2 forjou tão rapidamente isso após o disparo em Mary Ann? E como a Nunnally foi parar ali? A real é que ninguém sabe, tá ligado? Muitos consideram isso um plot hole escancarado, e por causa disso eu tentei chegar numa conclusão aqui, que talvez pegaram a Nunnally, que estava dormindo naquele momento, e silenciosamente colocaram ela debaixo da Mary Ann. Então deram algum jeito de fazer ela ficar aleijada, talvez num tiro na coluna, para aumentar a credibilidade da cena e fazer a Nunnally achar que ela estava no colo da Mary Ann quando tudo isso ocorreu. E isso é uma das várias coisas que dá pra pensar pra fazer essa cena fazer um mínimo de sentido, mas sério, isso aqui foi uma puta furada da produção deixar isso no ar de como ela foi parar ali, né? Enfim, o Charles, que provavelmente soube de tudo através da C2, mais tarde perguntou para o V2 se ele sabia de algo sobre o que aconteceu, mas ele se fez de cínico e lamentou a morte da Mary Ann, irritando ainda mais o Charles pela mentira que o seu irmão fez, aquele cujo, ironicamente, a promessa era criar um mundo sem farsas. O Lelouch inicialmente não acredita nisso e diz que se é verdade, porque ele mandou ele e a Nunnally para o Japão como reféns. Que tipo de pai faria isso após esse incidente? Mas o próprio Lelouch se lembrou de uma fala bem isolada da C2 lá da primeira temporada, onde ela disse que qualquer um que você não queira perder deve ser mantido longe de você. E o Charles então confirma que fez isso mesmo para protegê-los de V2. E o corpo de Mary Ann sumiu da cena do crime de uma hora para outra, pois ele achava que havia uma pequena possibilidade de talvez ela conseguir voltar para o seu próprio corpo um dia. O Charles então naquela época usou seu guias na Anya para ela esquecer de tudo e fez a mesma coisa na Nunnally, talvez para tornar a cena um pouco mais verossímil para ela, e também a cegueira que ela possuía não era algo psicológico, e sim um efeito do guias que o Charles implantou uma memória dela. E ele usou esse guias, obviamente, para evitar que ela falasse alguma coisa sobre V2 e a deixou sem visão para que o V2, que obviamente não saberia que o Charles usou guias nela, pensasse que Nunnally tinha sofrido algum trauma psicológico a mais que fez ela perder a memória do que aconteceu verdadeiramente na cena do crime e não ir atrás dela. Bem, o Charles estava atrás da C2, pois apenas com código a sua pesquisa não avançaria. Por mais que o plano completo dele talvez precisasse apenas de um código, porém 2 era mais seguro de fazer, né? E quando a C2 recusou a ajudar a Mary Ann, eles foram
obrigados a usar o Lelouch para tê-la de novo. E eles não ligaram muito de usar o Lelouch para isso, porque acreditavam que não fariam sentido eles se sentirem culpados após o plano ficar pronto, já que as máscaras cairiam e tragédias como a de Lelouch não se repetiriam. E o Lelouch percebe que C2 e Suzaku estavam ali e fala que na realidade a batalha dos Cavaleiros contra Britânias foi esse tempo todo apenas uma isca usada por Charles para atrair C2 e que sua própria existência e sua própria batalha era apenas um incômodo sem sentido para Charles o tempo todo, perguntando a opinião dos dois. O Suzaku deixa claro que sabia que o Charles era imortal, provavelmente sabendo através da C2, e o pergunta do porquê ele fez tudo isso. O Charles então diz que o que ele estava fazendo era o tal mundo gentil que a Nunnally e a Eufímia queria. E então o Charles ressoa seu code com o da C2 e começa o seu plano, com um bagulho mó psicodélico acontecendo na tela, com direito até algumas frases também. E bem, agora no mundo real, os Cavaleiros Negros estavam indo para a ilha junto de Sneseil, não somente para acabar com Charles, mas também prevendo que o Lelouch estaria lá atrás do seu pai, tendo os dois como alvo principal. O Knight of One viu ele se aproximando e foi falar com Sneseil para perguntar o quanto ele sabe da situação atual. E nesse momento foi que começou os tremores pelo mundo inteiro por causa que o plano do Charles estava em ação. E o Knight of One confirma que começou ele e que Sneseil pode governar o mundo após o plano funcionar, por mais que o mundo vai ser muito mais diferente do que o atual. E isso foi ordem do próprio Charles. E então a espada de Akasha começou a matar Deus, e Suzaku pergunta o motivo que o Lelouch queria para governar o mundo, com ele respondendo ser por Nunnally, mas Suzaku sabe que é mentira e manda ele parar de usar a Nunnally como desculpa. Então Lelouch assume que estava fazendo isso para proteger tudo o que ele queria proteger. E por ter ciência que para realizar um objetivo desses, o método usado levaria à negação de outras coisas, e isso faz ele rejeitar a ideia de Charles. E sua justificativa é que as pessoas não mentem apenas quando estão lutando uma contra a outra, mas também quando anseiam por algo, e o mundo onde todos tivessem uma só mente coletiva seria um mundo onde tudo seria estagnado, já que a mudança vem das diferenças de ideais que as pessoas possuem e que as levam à mentira. Ou seja, o mundo que o Charles queria criar seria apenas um mundo isolado de memórias sem vidas. E Marianne tende a argumentar que com essa mente coletiva até mesmo os mortos participariam dela, e ele poderia se reencontrar com Eufímia lá. Lelouch então diz que eles querem forçar esse mundo ideal deles nas outras pessoas, mesmo que seja, entre aspas, por uma boa intenção, mas que na verdade não passava de uma má intenção. As pessoas nunca aceitariam esse mundo. O Lelouch então, para exemplificar o que ele queria dizer, diz que por mais que eles achassem uma boa ideia mandar ele e Nunnally para o Japão, na verdade não passou de um abandono paternal, e que se realmente foi por uma boa intenção, porque eles não pararam a guerra contra o Japão. Era óbvio que a vida dele e de Nunnally não importava no plano de Charles, já que, segundo ele, até mesmo os mortos estariam nessa consciência coletiva. Ou seja, praticamente negaram o futuro dos dois. Eles não se importavam com o futuro, apenas com o passado. Os seus pais tentam falar que o mundo deles seria aquele mundo gentil que Nunnally e Eufímia queria, mas na realidade ele seria gentil apenas para Charles e Marianne. O mundo que a Nunnally realmente queria era aquele que as pessoas estranhas pudessem ser gentil umas com as outras. O Suzaku ouviu isso e percebeu que talvez o Lelouch tenha razão no que está falando, principalmente que nem Shirley nem Eufímia falaram nesses últimos momentos quem o Lelouch realmente era, mesmo que elas sabiam disso, e estava pensando em ouvir o que ele teria a dizer. O Lelouch não se importava que a conexão Ragnarok havia começado. Ele ainda tinha um último recurso, o seu Geass. Ele sabia que não conseguiria usar em ninguém ali. Digo, ninguém com corpo físico na realidade, pois ele percebe que pode usar em Deus, já que eles mesmos falaram que
tinha uma consciência. E por Lelouch ser Zero, aquele cara que já operou diversos milagres com o seu guias, ele faz um pedido para o inconsciente coletivo, para que ele não pare a marcha do tempo. De primeira ele não consegue, mas nesse momento o guias dele evoluiu e se manifestou no seu outro olho. E então é implícito que o guias dele realmente funcionou, por mais que não tenha mostrado ele saindo do olho de Lelouch em direção a Deus. E então a conexão Ragnarok começou a falhar. Por ainda conseguir ativar o Ragnarok, para parar completamente a possibilidade da marcha do tempo parar, era necessário a morte daqueles que estavam ameaçando o inconsciente coletivo. E então Charles e Marianne começaram a ser engolidos para dentro do mundo ser e desaparecer. C2, por mais que tenha participado desse plano, não acreditava mais nele e diz que percebeu que na realidade Charles e Marianne amavam apenas a si mesmo e por isso ela não foi afetada por isso, né? A Marianne tenta argumentar que eles amam Lelouch e Nunnally, mas quando Lelouch pergunta se eles sabiam o significado do sorriso da Nunnally, eles não entenderam e acharam meio estranho ele perguntar isso. O Lelouch então chora ao perceber os pais que ele realmente tinha e diz o significado disso, que o sorriso de Nunnally era um dos únicos métodos que ela conseguia usar para expressar a sua gratidão por saber que por suas condições físicas não era muito possível ela viver sozinha nesse mundo. O Charles chamou isso de mentira e Lelouch diz que não tolerará alguém que se contentava em apenas olhá-lo de longe e chamar esse sentimento que ele estava tendo de mentira. A única verdade ali era que a Nunnally e ele foram abandonados pelos próprios pais. O Charles então ficou com raiva e agarrou no pescoço de Lelouch, dizendo que se ele negar o seu mundo, ele herdará o desnezeio que veremos no próximo vídeo, que é tão ruim e cruel quanto o de Charles, e que boas e más intenções são só dois lados da mesma moeda, e mesmo assim o Lelouch rejeita esse seu mundo e ordena que ele suma, não dando nem um adeus. Então esse foi o final de Charles e Britannia e Marianne. E nessa mesma hora o Knight of One sentiu que algo ocorreu e diz de imediato para Geneseo que o plano de Charles falhou. Fora de tela eles saem da espada de Akasha e o Lelouch pergunta a C2 se ela também vai até um lugar. Então ela pergunta se o Lelouch quer realmente morrer sorrindo e também o que ele e Suzaku estavam planejando fazer a partir dali agora que rejeitaram o plano de Charles. O Suzaku então levantou a espada ao lembrar que o Lelouch matou a Elfie. E o Lelouch diz, e daí se ele matou? E então um mês se passou e haveria um anúncio do Imperador Charles que seria televisionado para o mundo inteiro. Porém, obviamente, ele não apareceu. Quem apareceu foi apenas um jovem no uniforme colegial que se autoproclamava o 11º príncipe e agora o 99º imperador de Britânia, o Lelouch V. Britannia. Os príncipes e princesas que estavam nessa conferência ficaram surpresos por ele aparecer ali do nada e principalmente dele ainda estar vivo. E Odysseus, mesmo dizendo estar feliz por isso, diz que a brincadeira dele não tem graça. Então o Lelouch anuncia ao mundo que Charles está morto e o seu assassino era ele mesmo. Os guardas, obviamente, ouvindo tudo aquilo, foram prender eles, mas do nada o Suzaku também apareceu e o defendeu. E o Lelouch o apresenta como aquele que está acima dos Knight of Rounds, o Knight of Zero. E esse nome aqui, cara, me fez pensar no negócio que eu vou comentar no final do vídeo. Não é importante, por isso que eu não vou comentar agora. Como ninguém estava aceitando ele como imperador, o Lelouch usou seu guias em todo mundo na sala para fazer eles o reconhecer, o que funcionou e todos naquela sala gritaram ao raio Lelouch. E agora que o Lelouch finalmente apareceu, Geneseo
que havia sumido de Britânia desde o desaparecimento também do Charles, poderia se mover novamente. E Cornélia não entende do porquê Suzaku está ali com Lelouch. O Canon especula que é por causa da natureza do Suzaku de avançar traindo a todo mundo. O Lelouch começou seu império destruindo qualquer imagem ou estátua dos imperadores antigos, principalmente as que tinham Charles envolvido, e não respeitou nem mesmo os restos mortais desses imperadores, queimando um antigo mausoléu que guardava esses restos. Além disso, ele fez algumas jogadas políticas, sendo as principais delas a liberação dos territórios dos números, assim eles poderiam ser independentes. Também desarticulou grupos financeiros de Britânia e deu fim à aristocracia. E também transformou todos os príncipes e princesas em pessoas comuns ou em soldados. Os Cavaleiros Negros estavam vendo tudo isso no noticiário e estavam impressionados com essas ações que o Lelouch tomou e também o nível de ódio que ele sentia por Britânia, a ponto de apenas não mudar, mas também destruir tudo que ela representava, toda a sua cultura. Mas mesmo com muitos membros do Estatuto de Federações querendo apoiar a Nova Britânia que o Lelouch estava fazendo, os cavaleiros perceberam que tinha alguma coisa ali e não queriam se aliar a ele. E bem, eles realmente estavam certos, porque o Lelouch estava usando seu guias para fazer todos os soldados de Britânia seu escravo, praticamente eliminando a vontade deles e fazendo apenas verdadeiros peões em seu jogo. O Lloyd também estava com ele nesse plano e queria estudar um pouco mais sobre o guias, mas o Lelouch não deixa. Quem também estava nesse plano foi Jeremiah, que voltou para servir o Lelouch e o estava servindo como uma espécie de assassino particular, matando todos os nobres que perderam seu posto e estavam conspirando contra Lelouch por causa disso. E vendo todas as ações do Lelouch, dá pra perceber que a C2 estava extremamente para baixo com o plano que ele estava fazendo, que a gente vai entender o porquê no vídeo seguinte. Como eu já disse, o Lelouch já havia entrado na história de Britânia como imperador que destruiu a sua cultura. Porém, o pior ainda estava por vir. O mar de sangue que ele estava prestes a fazer faria o povo se esquecer do massacre que a Eufímia fez anteriormente. Lelouch entende os sentimentos de Suzaku, já que também perdeu alguém e tinha como planos a dominância mundial para executar a fase final do seu plano chamada Zero Requiem, que daria o seu próximo passe nesse exato momento, já que Lelouch sabia que os Nezale estava tramando algo após uma empresa dele em outro país cortar relações com Britânia. Mas nem precisou pensar muito, já que 4 Knights of Rounds de uma vez só estavam indo em direção a eles através do oceano. E o Lancelot Albion era tão avançado que foi praticamente só o Suzaku para cima dos 4, enquanto Lelouch pediu o televisionamento da batalha para mostrar ao mundo o poder que ele possuía com apenas uma unidade. O Suzaku dizimou as tropas desses Knights of Round sem esforço algum, e também levou 2 deles sem ao menos eles terem tempo de reagir. O Gino estava no meio deles também e tenta convencer o Suzaku a se juntar a ele novamente, mas o Suzaku aproveita para reargumentar para o Gino. Já que esse Gino realmente jurou lealdade à Britânia, ele devia estar lutando era ao lado do Suzaku naquele momento, mas ele simplesmente estava se rebelando contra sua própria pátria. E isso fez coçar a cabeça. E quando algo me faz coçar a cabeça, aquela pessoa tem razão. Então Gino foi rapidamente derrotado por Suzaku e agora ele estava frente a frente com o antigo Knight of One. E a batalha estava estranha, pois o Knight of One estava prevendo com perfeição a trajetória e os movimentos que o Suzaku faria. E isso se dava por conta do seu guias, que poderia haver um futuro próximo. O Lelouch então adverte para o Suzaku que ele não pode perder ali porque a batalha estava sendo televisionada para o mundo inteiro e pede para que ele sobreviva, ativando assim o guia dele, e o Suzaku achou uma maneira de matar algo que prever o seu movimento, indo em linha reta até o Knight of One, esperando o seu ataque para que no momento certo ele atacasse com mais força ainda, e então partiu o Knight of One junto com seu Nightmare ao meio e o matou. E também é interessante a lealdade que esse Knight of One demonstrou a Lady Marianne em seus últimos momentos de vida, sendo o nome dela a última coisa que ele disse. E o Lelouch acha impressionante como o Suzaku usou a própria ordem dele para que ele viva como uma arma perfeita.
E então, ainda naquela transmissão, após o final da batalha, o Lelouch aparece para mostrar ao mundo o poder que ele tinha em suas mãos e que ele é de fato o líder de Britânia. Mas não apenas isso, ele manifesta o desejo de Britânia de se juntar à Federação Unida das Nações, surpreendendo a todos que estavam vendo aquela transmissão. E então ele pediu a convocação de uma reunião no Japão, uma nação neutra, e que iria sem nenhum guarda ou nenhum exército para provar que ele não estava fazendo nenhum plano para esse evento. Além disso, ele escolheu um local em específico, que seria a escola Ashford, que claro, deixa a Nina e Rivals, que estavam assistindo a transmissão, surpresos. Nina essa que estava sendo escondida na escola Ashford porque ela estava sendo retalhada pelo mundo pela criação da Freyja e estava estudando também algo. E claro que tudo isso não passava de um plano que o Lelouch estava armando para usar a democracia da Nação Unidas a seu favor. Então, na reunião, o povo estava vendo a chegada de Lelouch e Rivals tenta perguntar para ele do porquê nunca o contou de ser um príncipe, mas a segurança o impediu. E o Lelouch o ignorou como se não o conhecesse para não se entregar ali, né? Os cavaleiros estavam encarregados da segurança dessa reunião e Kalen foi chamada para escoltá-lo até a sala onde iria ocorrer essa reunião. E claro, todos os cavaleiros estavam com uma medida anti-guias, menos a Kalen, já que ela disse que se tivesse o mínimo sinal que o Lelouch usou guias nela, era para matarem ele. Enfim, quando ele a viu, ele fingiu não a conhecer, mas pediu para caminharem pelo caminho mais longo até a sala da conferência e, longe dos holofotes, ele fala discretamente com ela. Ele diz o quão nostálgico é andar pela escola junto com ela e ela expressa sua gratidão por ele, já que se não fosse por ele, ela teria morrido há muito tempo atrás, ainda lá no gueto de Shinjuku, e também expressa o quão feliz ela ficou em ser membro dos Cavaleiros e também o quão honrada ela era por ser necessária ao Zero, aquele que ela tanto admirava. E quando descobriu quem ele realmente era, ela ficou confusa, mas ainda não estava entendendo por que agora ele era o imperador de Britânia, a nação ao qual ele lutou tanto contra no passado. E se uniu também com Suzaku e o pergunta o que ele quer: poder, prestígio ou tudo isso não passou de um jogo para ele. Pergunta o que ela é para ele e o porquê ele a mandou viver quando ele estava prestes a ser executado na nave dos Cavaleiros. Por provavelmente saber que qualquer palavra que ele falasse, o teatro dele cairia por terra, ele permaneceu calado. E então ela o beija como um símbolo de despedida, dando adeus ao Lelouch. E quando ela virou as costas e guiou ele, quando ela estava meio longe já dele, ele também deu adeus para ela, por mais que eu acho que ela não ouviu. E então o conselho começou e o Lelouch precisaria de 2 de 3 terços de aprovação. E foi usado também uma medida anti-guias nele, o isolando numa sala de metal onde teria alguns monitores para ele se comunicar com os membros dos Cavaleiros. Os Cavaleiros não queriam que ele se unisse, pois era óbvio que se Britânia entrasse, eles usurpariam do controle das Nações Unidas por causa de sua influência e do número de habitantes que eles possuem por causa do número de territórios que eles têm, o que faria o poder de voto de Britânia ser de aproximadamente 50% por causa dessa quantidade gigantesca de nações que eles possuíam também. E então eles dão algumas condições para eles entrarem, que só seria possível isso se eles dividissem as nações que possuíam ou limitasse o poder de voto que possuíam em 20%. O Lelouch então pergunta para Kaguya o que é necessário para o mundo se fortalecer, e a Kaguya acha que é a educação. O Lelouch achou isso uma boa resposta, mas ele diz que para ele é a disposição para destruir a si mesmo e até mesmo o mundo. E nesse exato momento, Suzaku, que estava escondida no oceano, chegou na reunião com seu Nightmare, destruiu aquela sala de metal e rendeu todos os membros que estavam ali, e junto dele veio uma tropa inteira até o Japão em águas internacionais, e ficou claro para o mundo a mensagem que o Lelouch queria dar, que era que ele não precisava da confiança internacional, o que ele queria era uma ditadura comandada por ele, virando assim o inimigo número 1 do mundo naquele momento. O objetivo de Lelouch não era apenas esse, pois Nina, que estava fugindo do local junto com Rivals para não ser identificada no meio do
povo foi capturada por Lloyd em uma emboscada que o Lelouch preparou usando seu Gears em cidadãos comuns. Porém, só ela foi capturada já que o Rivals foi liberado. Enfim, ele queria continuar aquela reunião ali, forçando as nações a votar nele, mas algo mais urgente ocorreu para que ele perdesse o interesse ali e o fez se retirar do local, já que Pendragon, a capital de Britânia, foi destruída por uma freja usando a Damocles, uma fortaleza aérea que foi citada apenas o nome antes. O Lelouch já havia previsto que isso poderia acontecer enquanto estava em sua nave e recebeu uma videochamada de Snezeo. E o Snezeo diz que tem todos os estoques da freja, que agora estava sem seus limitadores. E sim, a primeira freja tinha um limitador e já foi imortal. Imagina agora várias frejas sem limitadores, né? Além disso, não reconhecia Lelouch como imperador e achava que a pessoa mais adequada para governar a Britânia era Nunnally, mostrando que ela estava viva e do seu lado. Então, ela diz ser inimiga de Suzaku e Lelouch e que sabia também o que havia acontecido com a capital de Britânia e pergunta se ele achava mesmo que usar seu Gears era melhor do que fazer isso e que sabe que os dois mentiram para ela o tempo todo. Acontece que o Snezeo contou tudo o que aconteceu e tudo sobre o Lelouch para ela, inclusive que ele era o Zero. Então ela pergunta se ele fez tudo isso por ela, e o Lelouch teve que atuar nesse momento, rindo dela, dizendo que ela era muito presunçosa por achar que os outros a ajudariam só por causa do seu estado físico. Ela julga os outros enquanto a sua própria mão estava limpa. O Lelouch diz que ela era a personificação da aristocracia que ele tanto rejeitou em seu governo, e que só fez o que fez até ali para a dominância do mundo, não fazendo por ninguém senão ele, e que não terá dó dos seus inimigos e nem que seja sua própria irmã. Fora do colégio estava ocorrendo um boato que Pendragon foi destruída e Jeremiah foi lá para desmentir. Porém, do nada apareceu Sayoko que diz temer que era verdade. Ela estava com a sua roupa ninja e extremamente machucada, provavelmente fugindo de Snezeo, e pediu para ver Lelouch. Agora, o que é irônico é que Snezeo mentiu para Nunnally. Ele diz que mandou todos da cidade evacuarem antes de atirar a bomba, o que não é verdade e a Cornélia percebeu isso. A Nunnally então pede para ficar com o controle que disparou a freja, pois quer carregar o pecado de destruir uma cidade inteira para ela, e então ele dá o controle. E nesse ponto eu finalizo o vídeo, que ficou extremamente maior do que eu achei que ficaria, mas que sim, é o penúltimo da série. Nele eu adaptei um tiquinho também do 23º episódio, mas não todo, mas nada tão significante. Agora, sobre o que eu queria falar sobre Night of Zero, será se no universo de Code Geass não correu alguma teoria da conspiração que falava que o Lelouch era o Zero? Porque veja bem, logo depois do Zero morrer, desaparecer do nada, né, surge um príncipe que ninguém nunca ouviu falar, que odiava Charles e a cultura britaniana e que ainda por cima tinha um cavaleiro que se denominava Cavaleiro do Zero. Eu não sei não, cara. Muito provavelmente deveria ter essa teoria sim, mano. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem em paz, dá um like, se inscreva, fica com Deus e fui.